Namastê! Hoje a gente está começando uma nova série de vídeos sobre desenvolvimento pessoal, algumas lives, alguns vídeos. Então eu vou te sugerir que, se você gostar do papo hoje, que você clique na página, se inscreva nela, dê um like se gostar, dê um dislike se não gostar, faça os comentários que quiser. E você pode também, nessa região dos comentários, sugerir temas para os próximos papos da gente, temas que sejam do teu interesse pessoal. A gente vai começar hoje falando sobre crescimento e sofrimento. Eu sempre ouvi dizer que era necessário sofrer para crescer, e a gente vai investigar junto se isso é uma verdade ou não, se isso é uma necessidade ou não, ou se isso é uma crença que pode ser até limitadora do nosso crescimento. Vou começar contando uma história, um caso pessoal meu, para ilustrar, e em seguida a gente começa a desenvolver junto. Quando tinha 20 anos, eu entrei num grupo de terapia, de psicoterapia, porque o meu intuito era crescer, o meu intuito era me descobrir, o meu intuito era me desenvolver, o meu intuito era enfim, desenvolver meus potenciais e perceber quem eu era, a que eu tinha vindo ao mundo, E nesse grupo, por acaso, quando eu cheguei lá, eu descobri que só tinha estudantes de psicologia inscritos. Alguns já eram conhecidos meus, já eram meus amigos, e depois de algumas semanas de encontros, a terapia em grupo é sempre feita assim, são vários participantes juntos, uma hora um fala de um caso seu, outra hora outro fala de uma questão sua. Depois de várias semanas, os outros participantes do grupo começaram a me cobrar porque eu nunca levava misérias, nunca levava tristezas, nunca levava encrencas, nunca levava grilos meus. Eles disseram que isso era por eu ser muito superficial. E eu questionei eles, eu disse, olha, eu não estou aqui para trazer misérias, eu estou aqui para descobrir quem eu sou. Então eu estou aqui cavando dentro de mim, tentando descobrir conteúdos. Se vierem conteúdos tristes, miseráveis, eu vou expor os conteúdos tristes. Se vier algum outro tipo de conteúdo, eu vou expor o que vier, E eu acabei sendo expulso do grupo, jubilado, chutado para fora, E anos depois eu encontrei com um amigo, depois anos depois com outro, e por acaso na última semana encontrei com dois participantes desse grupo. Hoje em dia todos são psicólogos, às vezes eu tenho contato com eles nos congressos, enfim. Mas eu olhei para a cara de um, eu olhei para a cara do outro, e os dois me disseram assim, puxa, Pedro, como você mudou nesses anos, como você cresceu, como você se desenvolveu. E eu lá dentro de mim pensei, puxa, eu não posso dizer o mesmo, porque essas pessoas estão com os mesmos problemas que eles levavam aos grupos naquela época e não se desfizeram deles. E eu cheguei à conclusão que, de uma certa forma, eles tinham um certo apego aquele sofrimento delas, Elas se sentiam mais importantes por ter aquele sofrimento. Então eu comecei a me questionar o quanto é conveniente, às vezes, o sofrimento, em algumas situações sociais, E eu comecei a me questionar o quanto, ou melhor, eu toda a vida me questionei o quanto é subjetivo e o quanto é objetivo o sofrimento, Claro, existem sofrimentos físicos, A dor da fome é um sofrimento verdadeiro, um sofrimento orgânico, Mas eu me pergunto, alguns outros sofrimentos, e principalmente esse sofrimento que existe no processo de crescimento individual, o quanto ele é objetivo, o quanto ele é subjetivo, O quanto uma determinada situação vai fazer com que aquela pessoa sofra 1 quilo de sofrimento, ou 10 quilos, ou 100 quilos, A gente tem aquela velha história, do pai que dá um carro para o filho, mas tira uma calota e tinha 2 filhos gêmeos, tinha um filho que era otimista e outro que era pessimista. E ele queria dar um carro para cada um, mas ele só estava com dinheiro para dar um naquele momento. Então ele deu o carro para um, mas tirou uma calota e deu uma calota para o outro. E aí o pessimista falou assim, puxa, não sei o quê, ganhei o carro, mas já faltando uma calota. E o otimista falou assim, puxa, já tem uma calota, só falta o resto para ter o carro. Então, quanto você pode ficar feliz, satisfeito, pleno, entusiasmado porque ganhou uma calota, e quanto você pode ficar, o quanto você pode sofrer porque o seu carro não tinha uma calota, não estava perfeito, não estava inteiro.
Bom, dito isso, vamos investigar junto, né? Até que ponto sofrer é necessário para o crescimento, né? Eu, pela minha experiência, eu sou obrigado a discordar inteiramente, né? Eu acho que o sofrimento não é parte do crescimento. Pela minha observação nos meus grupos, o que eu vejo é que as pessoas sofrem muito mais pela resistência ao crescimento, né? Grupos de crescimento que eu dou, né? Que eu dei a vida inteira, eu sempre vi as pessoas sofrerem muito mais por resistência ao crescimento do que pelo crescimento em si. Né? Porque alguma parte dentro delas diz eu quero crescer, mas tem uma outra parte que diz assim, não, não vai lá não, que isso é perigoso. Né? E eu sempre vi com a minha sensibilidade, pode ser que eu esteja errado, por isso eu falei que isso aqui vai ser uma investigação juntos, eu sempre na minha sensibilidade achei que aquelas pessoas estavam, na verdade, sofrendo pelo lado delas que resistia. Sofrendo por quê? Porque elas estavam divididas. Tinha uma parte delas que queria crescer e uma parte que queria resistir ao crescimento. E essa divisão cria uma tensão interna, e essa tensão gera sofrimento. Né? Essa divisão cria uma apreensão. O que será que vai acontecer no próximo passo? O lado conservador dela fala assim, não, eu já conheço o lugar onde eu estou, tenho um certo conforto em estar aqui onde eu estou. Se eu crescer, eu vou abrir mão dessa situação confortável. Então, de repente, é melhor eu evitar o crescimento. Nos meus cursos, nos meus grupos, eu sempre vi dois tipos de pessoa, basicamente, que procuravam dois tipos, não é nem dois tipos de pessoas, mas dois tipos de motivação que levavam as pessoas a entrarem e se inscreverem nos cursos. Tinha aquelas pessoas que queriam crescer, que estavam em busca da verdade, né? De se conhecer, de se descobrir, e tinha aquelas pessoas que estavam sofrendo, que estavam ali para tentar se livrar de um sofrimento. É muito comum num grupo de meditação, ou de psicoterapia, ou de yoga, ou de qualquer coisa que mexa com o crescimento, as pessoas irem lá no momento em que acabaram de ser demitidas, ou no momento em que estão saindo de um casamento de anos, né? No momento em que entraram em alguma situação que está levando elas a um sofrimento. A pessoa tinha um investimento a vida inteira naquele casamento, dizendo que aquele casamento ia ser a felicidade dela, de repente aquele casamento acaba e não foi felicidade, e a pessoa se encontra, né, num beco sem saída, numa angústia, num ter que reconhecer um fracasso, uma derrota, e aí elas entram no grupo de crescimento. Né? 99% dessas pessoas, o dia que arranjam um novo parceiro, abandonam o grupo de crescimento. Né? Eu tive muitos alunos do meio artístico, né? Então era normal, no momento em que o sujeito tinha sido demitido da Globo, ele entrava lá e dizia, puxa, Pedro, agora estou me descobrindo. Aquela coisa que eu estava buscando de sucesso era ilusória. O autoconhecimento que eu estou encontrando aqui é que é a verdadeira razão de ser. Isso aqui é que é o tesouro, isso aqui que é o ouro. Eu passei anos buscando um ouro de tolo, né? Uma coisa que não me alimentava. A mesma coisa acontecia, o mesmo fenômeno. Tinha um dia que essa pessoa sumia. Aí dali a 2 meses eu olhava uma notícia na televisão, ela estava 2 meses filmando uma novela que vai estrear na próxima semana. Então, no momento em que ela teve de novo o brilho da lamparina, ela esqueceu que aqueles valores que ela estava buscando no encontro consigo própria era uma luz do sol e não só uma luz de lamparina, né? Ela foi que nem mariposa atrás da luz. E está certo, isso é o ser humano, não tem nada. Eu não estou julgando nem dizendo que tem alguma coisa de errado nisso. Eu só estou investigando ou propondo uma investigação do que move a pessoa e e qual é a dinâmica que está acontecendo realmente dentro dela, e usando exemplos para que a gente tente entender mais adiante no nosso papo qual é a dinâmica que está acontecendo com cada um de nós, com que a gente investigue qual é a dinâmica que está acontecendo com cada um de nós, né? Então, há pessoas que, quando se descasam,
não sofrem, elas dizem assim, puxa, de repente descobri a liberdade, que máximo, descobri agora que eu sou feliz agora e não sabia, né? Que eu podia ser feliz e não sabia, porque eu estava numa situação que, na verdade, para mim aquela relação estava sendo um grilhão, porque eu estava, como é que se diz, tentando eternizar um projeto que não estava acontecendo exatamente o projeto ao qual eu tinha me proposto quando eu me casei, e agora eu me libertei. E você tem um outro que sofre, né? Assim como os dois irmãos, que um ganhou o carro e outro ganhou a calota, né? Então a mesma pessoa, né, a mesma situação pode fazer a pessoa sofrer ou pode fazer a pessoa entrar em júbilo, né? O que faz isso? Quando a gente está falando de crescimento, é sempre uma questão da disposição interna da pessoa. É a disposição interna da pessoa que leva, como ela lida com essa coisa que faz ela sofrer ou faz ela aproveitar a situação bem, né? Ou seja, você é o responsável, talvez, por você estar sofrendo ou você estar se beneficiando, se rejubilando, se aprazeirando do momento de crescimento, né? O crescimento em si não tem sofrimento. No dia talvez em que você descobrir que você é o responsável único pelo teu sofrimento, talvez esse sofrimento se dissolva no mesmo momento e você perceba o quê? Que você está sofrendo porque você não estava se entregando inteiro ao crescimento, porque você não estava se deixando entrar com ele, porque você era uma falta de disponibilidade para o crescimento realmente que estava te fazendo sofrer. Era essa divisão, essa sua outra parte que te trancava, e daqui já a gente já vê o que é essa outra parte que tranca, né? Que essa outra, já a gente vai investigar junto o que é essa outra parte que tranca, né? Mas de repente essa outra parte que tranca que não estava te fazendo crescer. No momento em que você se entrega ao crescimento, talvez você experimente isso para ver se não acontece. Se de repente você não vai simplesmente se aprazeirar totalmente daquele novo momento, você não vai se rejubilar inteiro, você não vai encontrar o êxtase da revelação do novo momento. Porque crescer é isso. Crescer é passar daquilo que você é para o próximo momento de ser, né? Para o próximo estado de ser, para o próximo momento de... para a próxima, digamos assim, etapa do ser, né? O mundo, o universo, ele está o tempo todo em evolução. E nós somos parte do universo, nós somos só uma das manifestações do universo. Nós também estamos em evolução, né? Se você se entrega totalmente, né, se permite ir junto com essa evolução, se permite florescer conforme a evolução vai florescendo dentro de você, talvez o que você perceba no próximo momento seja o aroma desse novo tempo, desse novo momento, e talvez esse aroma te traga um estado de êxtase, né? E não um estado de sofrimento, né? O Osho foi a primeira pessoa que eu encontrei no final da adolescência que dava suporte para essa visão do que eu tinha visto nos meus grupos de terapia. Né? Um pouco depois que eu saí desse grupo de terapia, onde eu fui firme, né, na minha posição, porque era o que eu sentia, né, de que você não era obrigado a sofrer para crescer, porque eu não via e eu não sentia isso como uma verdade. Quando eu conheci o Osho, eu percebi que ele dizia a mesma coisa. E eu olhei para ele e falei, poxa, mas esse cara cresceu. Se ele cresceu e não sofreu, eu quero saber como é que foi para ele. E um dia, num discurso dele, eu vi ele falando que para você crescer sem sofrer, você precisava observar 3 coisas somente. Ele te convidava a você observar 3 coisas. Primeiro, era a sua relação com o passado, né?
quanto mais você se liberta do passado. Por quê? Porque a tua resistência está sempre ligada ao passado. Né? Quando você resiste porque você tem um compromisso com uma coisa que você já construiu dentro de você no passado. Você não quer abrir mão daquilo em que você já investiu anos e anos e anos, mesmo parecendo que o próximo passo pode ser melhor. Outro dia eu vi uma entrevista de uma pessoa que eu não conhecia. Qual era o nome dele? Acho que era Luiz Dulce, não sei, mas dizia na entrevista, na apresentação, o apresentador do entrevistador disse que ele era o maior investidor individual de bolsa de valores no Brasil, que ele estava desde o início da bolsa, nos anos 70, e que ele começou pequeno, mas que ele conseguiu ficar milionário na bolsa porque ele foi pela maneira como ele foi encarando investir. E aí perguntaram para ele qual era o principal conselho que ele podia dar. Aí ele falou assim, o principal conselho é: liberte-se dos seus compromissos com o passado. Ou seja, você às vezes comprou uma ação e você, ele falando, né, abre aspas, né, você às vezes comprou uma ação e você espera se você comprou a ação por 100 e você achou que o preço ótimo dessa ação é 120. Aí ela chegou a 115, você diz assim, não, vou esperar até 120 para vender. Só que aí você não vende e você perde oportunidades grandes de uma outra que apareceu por 50 e que podia chegar a 200. E você perde essa oportunidade porque você se prendeu àquele seu projeto original de que era até chegar a 200. Então diz ele que o que ele fez na vida foi sempre saber sair do jogo num determinado ponto, né, para poder estar disponível para novas possibilidades. E o crescimento, no crescimento pessoal acontece isso também. Né? Você, num certo momento, você investiu em entrar numa linha de meditação, de yoga, de psicoterapia, de autoconhecimento, que naquele momento estava te dando crescimento. Mas pode ser que daqui a um ano você não esteja mais crescendo tanto com aquela coisa quanto você estava no início. Mas você acha que no início você lembrou que estava, então você permanece ali. Né? Isso é o que acontece com as drogas. Né? A pessoa toma, sei lá, LSD, cocaína, mescalina, heroína, e no primeiro dia ela tem um abrir de horizontes fantásticos. Né? E com o tempo, aquela droga não dá mais aquele abrir de horizontes para ele, a pessoa vai só se embotando, se viciando numa maneira de ver o mundo que se tornou viciada também. Quer dizer, no primeiro momento estava tirando ele de uma forma viciada de ver o mundo. Num segundo momento, criou uma nova maneira viciada de viver o mundo. Mas a pessoa permanece ali naquela droga a vida inteira. E alguns hábitos da gente são como drogas. Né? Eles permanecem embotando a gente a vida inteira. Então o Osho lembrava a gente o quê? Que o primeiro passo para você crescer sem sofrimento é você abrir mão do passado, saber abrir mão do passado. Porque o passado ele é inútil numa grande medida. Claro, ensinamentos do passado podem ser úteis para você não repetir o mesmo medo, mas você simplesmente repetir o passado, repetir uma maneira de agir que você já treinou dentro de você, você ter um compromisso com o passado. Né? Foi no passado que colocaram em você todos os conceitos que fazem com que você julgue as situações, isso daqui é bom, isso daqui é ruim, e com isso você feche portas para você, porque você não se abre para as novas possibilidades de crescimento. Né? Então a primeira coisa é: saiba abrir mão do passado. Né? A segunda coisa é: abra mão do futuro. Porque no futuro você está sempre... Não, o que acontece? Você tem aquela expectativa lá daquela ação chegar a 120 cruzeiros, reais, dólares ou euros,
e aquela ação não chega e você, não, você tem o compromisso de que aquela droga vai te levar àquele estado, você tem o compromisso de que aquele hábito vai te levar à felicidade, você tem o compromisso de que aquela relação vai te levar à felicidade, você tem o compromisso de que aquela prática de autoconhecimento que você está fazendo vai te levar à realidade, e você perde a capacidade de deixar um novo momento te surpreender. Né? E com isso você não abre mais os seus sentidos para você participar inteiramente daquilo que você está vivendo. Então a expectativa traz sofrimento também. Então, se você quer crescer sem sofrer, é preciso abrir mão do compromisso com o futuro. Né? Porque senão você tinha ambicionado que você queria ganhar $1 milhão. Aí você não ganha, você fica frustrado e sofre porque você não chegou naquilo. Você tinha ambicionado que o seu relacionamento ia ser assim, assado, assado. O seu relacionamento não fica assim, assado, assado. Você sofre porque você espera isso do futuro. E aí você também não abre mão do relacionamento porque ele ainda não te deu aquilo que tinha prometido. Né? Você tinha o projeto de que você se transformar numa pessoa assim, assado, assado, ia te trazer a felicidade. De repente você se transformou naquela pessoa, você obedeceu aquelas regras, você estudou aquelas apostilas que te mandaram estudar, você obedeceu aquele chefe, e você, porque te disseram que você obedecendo aquele chefe, um dia você ia chegar à chefia, e você não chegou à chefia. Né? Então é a história dos dois irmãos, é a história do copo meio cheio, meio vazio. A gente é sempre um copo meio cheio, meio vazio. A gente sempre vai ter alguém que está com um copo mais cheio para a gente se comparar e a gente se sentir infeliz por causa disso. Ou alguém que está com um copo mais vazio para se comparar e aí a gente se sentir feliz porque tá melhor do que ele. Abra a mão do futuro e viva o processo e não a expectativa do que esse processo vai te trazer. Não entre num processo de autoconhecimento porque você quer ser um iluminado. Não. Entre para ver aonde você vai dar no próximo passo do crescimento, nesse passo agora do crescimento. Entre para se desenvolver os seus potenciais, sejam eles quais forem. Entre para descobrir o que é ser um ser humano. Entre para descobrir o que é ser você. Entre para descobrir como é que esse processo de desenvolvimento continua, aonde ele está te levando, se você está se permitindo estar com ele, se você está se permitindo entrar com ele nas portas que ele te abre, se você está se permitindo se deleitar com as revelações que ele te traz no próximo momento, com a revelação do olhar que ele mostra que você tem e que você não vinha usando no próximo momento. Né? Esquece esse ideal de se transformar num Buda, de se transformar num Jesus Cristo, de se transformar num Maomé, de se transformar num Mansur, num Lao Tse, num Zaratustra, né? Ou num Sócrates, ou seja lá qual seja o ideal futuro que você criou para si próprio. Olhe para si próprio e veja assim, quem é essa pessoa que está aqui? Se eu me entrego para digamos assim, para essa verve evolutiva, para essa dinâmica evolutiva, né, que sou eu, né, aonde isso me leva no próximo passo? E se entregue, seja para onde for que essa dinâmica evolutiva te levar. E aí você vai sempre se deleitar com o próximo passo. E a terceira coisa que o Osho falava nesse discurso que eu assisti dele, era que ele falava assim, e permita-se criar um espaço meditativo na sua vida. Porque quando você cria um espaço meditativo, você tem a calma, você tem a paz necessária para você entrar em contato com essa sua interioridade, para você entrar em contato com a exterioridade e você estar harmônico interioridade com exterioridade, não estar mais dividido, então não estar mais sofrendo.
para você estar em contato com você quando você está dentro da sua caverna, quando você está em conversa com o outro, como eu estou agora com você. Então, a primeira coisa, talvez, para você poder crescer sem sofrer, se você quer experimentar isso, se você quer se dar ao luxo, talvez a primeira coisa não seja perguntar por que eu sofro, o que está me levando a sofrer. Talvez a primeira coisa seja se perguntar, será que não sou eu o responsável por esse sofrimento? Porque a mente e o ego, eles são muito ardilosos, né? A mente, ela sempre joga a culpa no outro. Então ela fala assim, não, estou sofrendo por causa do crescimento. E aí você não se responsabiliza pelo crescimento. Você não se... É mentira, você não está sofrendo por causa do crescimento. Você está sofrendo porque você não está se responsabilizando. Se você colocar a atenção no seu crescimento, no seu sofrimento e na sua responsabilização, esse sofrimento vai começar a diminuir, 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 até sumir. Eu vou te propor aqui um exercício. Hoje, no último ano dele, antes de morrer, eu estava na Índia, né, assistindo os discursos dele, e ele foi envenenado. Ele morreu por causa de thallium, né, que é um veneno que se dá para rato, e é um veneno que se dá e o rato vai morrendo aos poucos. Houve uma conjunção de duas coisas. Uma foi o tálio e outra ele foi exposto à radioatividade. Então o processo dele de morte foi um processo lento. Ele passou 3 anos tendo, digamos assim, limitações e dores, sofrimentos físicos, né? Porque uma parte dentro dele foi se paralisando inteiro, um lado do rosto e do corpo foi ficando paralisado, e ele tinha muita dor. E aí ele criou um exercício para ele, que depois virou uma meditação que ele deu para a gente. Eu estava lá no primeiro dia que ele deu essa meditação, onde ele disse que para ele lidar com aquela dor, ele descobriu que ele passou, que se ele prestasse atenção ao lugar de onde estava vindo aquela dor, com o tempo, essa dor ia diminuindo, ia diminuindo, ia diminuindo, ia diminuindo, até que chegava uma hora que aquela dor enorme que estava tomando o corpo todo dele, estava vindo de um ponto pequenininho dentro dele, e até que chegava uma hora que ela sumia. O médico dele, o Amirito, uma vez me falou que ele nunca tinha conhecido alguém com tanta resistência para a dor. Até que o Osho contou essa história. E aí eu e o Amirito entendemos que não era resistência para a dor. Era estratégia para lidar com a dor. Então eu vou te propor uma coisa. Quando você estiver sofrendo, busca ver um exercício, né? Busca ver dentro de você da onde está vindo aquele sofrimento. Aonde dentro de você está vindo aquele sofrimento? E olha. Você vai ver que esse sofrimento vai vir não só de um lugar cada vez menor, mas vai vir menor. Até que uma hora vai ficar tão ínfimo que não vai mais te incomodar. Ou então, o segundo exercício, que é investiga dentro de você se não é você quem está gerando esse sofrimento. Se não é você o causador do sofrimento. Porque quando você coloca o sofrimento na mão do outro, quando diz assim, a minha esposa que me faz sofrer porque ela faz isso comigo. São meus filhos que me fazem sofrer porque agem dessa forma. É minha mãe e meu pai que me fazem sofrer porque meu pai é autoritário, porque minha mãe não se posiciona e não descobre o lugar dela na vida. Em vez disso, busca ver se não é por você que você está sofrendo. Se não é você quem tá produzindo esse sofrimento. Porque se for o outro, aí você não pode fazer nada, porque você é desse tamaninho e o mundo é enorme. Então você não vai conseguir mudar o mundo, você vai continuar sofrendo. Mas se por acaso você estiver sofrendo porque você tomou atitude, então isso pode ser mudado. Mais do que isso, na hora em que você vê isso, percebe isso, o sofrimento some por completo. Experimenta. Mas essa compreensão
não basta ser só intelectual. Porque muitas vezes a gente intelectualmente diz assim, então fui eu que causei o sofrimento, mas a gente não está percebendo isso com a pele, né? Não está percebendo isso com o nosso organismo, com a nossa respiração. A gente não está se entregando, essa percepção não está vindo de uma entrega, está vindo de uma abstração mental. Aí não adianta, o sofrimento vai vir dali a pouquinho com outra cara, com outra... Então, uma boa forma de ver, se você olhou isso com a pele, se você teve a disponibilidade para ver com a pele, você tem que abrir mão do passado, daquela pessoa que você construiu para ser até aqui agora, e tem que abrir mão do futuro. Ou seja, da expectativa que você tem daquilo que você quer ver, né? Ou do olhar para o futuro, do foco no futuro, para colocar o foco agora. Para você crescer, é importante tirar o passado como do projeto do crescimento. Porque crescer é passar para uma coisa que você não é. Se você não é, então você ainda não sabe que coisa é essa. Então como é que você pode ter projetado no passado o que seria o seu crescimento? Não, crescer é descobrir. E por isso é emocionante, é empolgante, é revigorante, é mobilizante. Né? Por isso mobiliza todos os nossos poros quando a gente está dentro dele. Porque crescer é se permitir participar do momento e permitir que esse momento se transforme no momento no qual ele se transformará se você não impedir. Ou seja, crescer exige uma certa humildade, de uma certa forma. Ou pelo menos exige um não autoritarismo de você inventar quem você tem que ser. Porque quando a gente inventa quem a gente tem que ser, na verdade a gente já está resistindo ao crescimento. Essa é uma forma de resistência. Nos meus cursos, esses anos todos, tem uma coisa assim, que tem um momento em que isso é quase um clichê, né? Em que acontece assim o tempo todo. Um se levanta e fala assim, puxa Pedro, hoje eu descobri que o seu trabalho, isso que você me traz, as meditações, seu trabalho de chakras, me preenche totalmente, não te largo nunca mais, agora eu descobri que aqui está o caminho. E eu sempre observo se amanhã essa pessoa vai voltar. Porque ela geralmente não dura mais de um mês depois que diz isso. Ela estava ali há 3 anos meditando comigo. O dia que ela faz essa declaração, ela começou a romper o link comigo. Por quê? Porque ela começou a idealizar que aquela determinada coisa que ela experimentou naquele dia era o que ela estava buscando, e ela começou a se defender da experiência que ela vinha vivendo comigo até agora para passar a buscar aquela idealização. E aí, de uma forma ou de outra, ela constrói dentro dela uma maneira de ser que a afasta do processo, que se ela continuasse ali nas práticas, o perigo dela desconstruir aquela maneira que ela acabou de construir é muito grande. Né? A gente ia trabalhar respirações que vão ajudar ela a desconstruir aquilo. Crescer envolve construções, mas envolve um contínuo abrir mão dessas construções. Porque a gente constrói estruturas dentro da gente, e estruturas são construídas sem que a gente construa, são construídas pelo tempo dentro da gente. Mas estruturas são coisas fixas, e elas não respiram. Crescer exige respiração, elas não te permitem respirar, porque elas te prendem ali naquele ponto. Né? Então, crescer é um constante criar estruturas e abrir mão das estruturas. Não há nada de errado em criar as estruturas, faz parte do ser humano. Né? Uma vez eu me lembro que eu estava numa praia em Trancoso, estava sozinho a manhã inteira na praia, até que apareceu pelo meio-dia um pai com um filho,
Antes estava eu e uma vaquinha, e a vaca ficava olhando o mar. Eu olhei para aquela vaca e disse assim, deixa eu aprender com ela, olhar lá o mar, olhar o horizonte. Fiquei ali a manhã inteira, tentando simplesmente olhar o mar. Até que apareceu essa família, esse pai e filho. E eles começaram a construir um castelo de areia. Enfim, e construíram até o final do dia. Passaram o dia inteiro e construíram quase que uma cidade, né, naquele castelo. E eles vinham com um balde de areia, fazia isso, fazia aquilo, fazia aquilo. Até que no final do dia a maré encheu e comeu o castelo de areia dele e levou. E a vaquinha continuou olhando o dia inteiro para o mar, mas os homens, tanto a criança quanto o adulto, inquietos, não podiam simplesmente olhar o mar. Eles não podiam simplesmente curtir o mar. Eles tinham uma inquietude criativa e tinham que construir alguma coisa. Tinham que construir uma estrutura. Só que ali não dependeu deles o tempo dissolver a estrutura. Então o tempo dissolve as estruturas, mas a gente resiste às nossas estruturas internas e não quer que o tempo as destrua. Investiga dentro de você se não é isso que te faz crescer na hora, que te faz sofrer no processo de crescimento. E quiçá, se for, se permite, experimenta, né? ou pelo menos leva em consideração a hipótese de experimentar, se deixar, se entregar para o novo momento, não mais orientado por essa estrutura anterior. E vê o que acontece. E aí depois me diz se você cresceu. Volta aqui no vídeo e coloca um comentário se você cresceu ou não com essa experiência. Ok? Bom, namastê. Como eu disse no início do vídeo, esse é um vídeo que está começando uma série. Se você parar um tempo da minha semana para fazer agora vídeos constantes sobre crescimento e desenvolvimento pessoal, se você achar que foi bom para você, se inscreve na página se você não for inscrito, clica no sininho para você ser avisado dos próximos, até porque alguns vão ser lives, aí você vai ser avisado durante a live. E se você achar que pode ser bom para os outros, se você quiser ajudar a página a se desenvolver, compartilha com seus amigos, ok? Namastê, até o próximo encontro, se você me der o prazer.